Olá pessoal do BRM Nova York, tudo bom? Tô aqui de novo com o Thales Gomes. Sempre o Brasil, meu querido. Pô, a terceira vez, cara, já tá quase Pois batendo os é. recordes de estar aqui com a gente. Pô, já sou sócio da casa. Ah, muito bom, muito bom. Thales, muito obrigado pelo seu tempo aqui e muito obrigado por estar presente em mais um BRM. Poucos meses atrás a gente teve a oportunidade de bater um papo rápido lá no BRM São Paulo e acho que hoje aqui a gente vai poder até falar um pouquinho com mais de calma. Como que você tá vendo, Thales? Eu nem vou perguntar mais do quão importante é a Apex trazer o BRM Nova York para aqui, né? Como que você está vendo a possibilidade de um investidor estrangeiro, principalmente o americano, a gente está no centro econômico do mundo, ir para o Brasil com todos os problemas políticos, institucionais, etc. que a gente está? Veja, eu passei os últimos 15 dias agora falando com alguns dos maiores fundos do mundo, entre eles Blackstone, State Street, Buffalo Thorne. Então a gente está falando de mais de 10 trilhões de dólares sob gestão que olha para a emerging market, consequentemente que olha para o Brasil. Mercado emergente Brasil, óbvio. Exato. Todos foram uníssonos. O Brasil tem os fundamentos econômicos certos para ser um destino, um porto seguro para dólar. Só tem um problema. Tem um débito fiscal que precisa dar um indicativo de que vai ser resolvido ali em algum momento. Então, hoje o que destrava valor em Brasil? A gente ter uma gestão competente, responsável, tirar as crianças da cadeira e colocar os adultos novamente, de modo que eles entendam que existe um problema, que é o nosso débito fiscal, que é o fiscal, e alguém conseguir propor alguma solução futura aí para o fiscal. Se fizer isso, vai destravar valor, vai abrir janela de IPO, vai vir, cara, muito dinheiro para o Brasil. Até porque se a gente fizer uma análise econômica recente dos grandes problemas do mundo, por exemplo, a guerra na Ucrânia e agora o tarifaço, essas duas situações abriram uma grande oportunidade para o Brasil economicamente. O tarifaço foi ótimo para o Brasil. Essa que é a verdade. O problema de Brasil, novamente, cara, quem está com a caneta não tem responsabilidade. Esse que é o problema, né? É você dar uma metralhadora na mão de um macaco. É o que aconteceu com o Brasil hoje, né? No ano que vem, com a desidratação da esquerda, se o Brasil tender mais para o centro, mais para a direita, a tendência é ter mais responsabilidade fiscal. Tendo responsabilidade fiscal, obviamente esses trilhões de dólares voltam a olhar para o Brasil e alguns bons bilhões de dólares começam a vir para o Brasil. Nenhum empreendedor, eu falei isso no painel agora, né, gosta de uma taxa de juros alta, né? Empreendedor que a taxa de juros baixa, para ele poder se alavancar, para ele poder abrir novas plantas, para ele poder abrir mais loja, para ele poder gerar mais emprego. Claro. E hoje o Brasil é um Brasil de rentista, que é, infelizmente, a característica de um Brasil todas as vezes que a esquerda está no poder, né? Ela é muito boa para o rico. Então é uma grande mentira que a esquerda faz um governo para os pobres. Isso é mentira. Não, ela faz para os grandes ricos. Porque, bom, eu com 15% de Selic, qualquer papelzinho aí que eu compro segura IPCA mais 6, IPCA mais 7, eu vou tomar risco de empreender para quê? Não faz sentido. Sem dúvida, sem dúvida. E a falta do risco de empreender, obviamente, leva a um empreendimento, um mercado empreendedor muito menor, que você gera economia muito menos, inclusive todas as partes de empregabilidade, tributos, etc. e tal. Agora, além dessa questão, eu vou voltar nela ainda da questão da responsabilidade fiscal, eles falam alguma coisa sobre a nossa insegurança jurídica e também sobre a questão do Brasil ser um país de poucas liberdades? Porque, por exemplo, o pessoal acha que o Brasil é um país de uma economia aberta. Não é. Não é. Ainda é muito fechado. Eles falam alguma coisa sobre esses outros pontos ou não? Eu não cheguei a entrar nesse assunto com eles. Eu estava no Non-Deal Roadshow, então a tese era muito falar de G4 e com o crescimento da companhia, do nosso sistema. E eu cheguei, obviamente, a falar sobre o Brasil, de, cara, na tua visão, o que destrava valor em Brasil? Então todos foram uníssonos em falar o fiscal, que é, cara, por que eu vou colocar dinheiro no Brasil para financiar teu débito fiscal? Claro. Então tinha um pouco desse discurso. Agora, por outro lado, eu tenho muitos amigos que também trabalham em grandes casas aqui que olham para o emerging market e existe uma preocupação hoje, né? Então, rolou aí editorial de New York Times, cara, de grandes publicações aí globais falando que o Brasil hoje tem uma democracia sob ameaça. Muitos citam, inclusive, o nome do presidente, do membro do Supremo, do Alexandre de Moraes. Né? Então, os caras citam ele, inclusive. Nas publicações do New York Times. Não, as publicações, né? sim. Falando sobre a gente tá falando das publicações. Decisões arbitrárias. Então, isso é, obviamente, um desconforto que tem para onde que está indo o Brasil, né? E aí, Brasil é uma democracia ou não é uma democracia? Eu tenho medo hoje de citar qualquer coisa do Brasil. Eu tenho medo de falar a verdade. Então, quando você tem medo de falar a verdade, você começa a colocar em xeque, será que a gente vive numa democracia mesmo? Exatamente. Eu concordo muito com você. Já teve algumas situações no podcast que a gente teve que falar, cara, será que a gente pode, mas será que a gente deve, não deve? Exatamente por causa dessa questão. Então, voltando à questão da responsabilidade fiscal, posso dizer que o maior problema, enfim, responsabilidade fiscal, Brasil, a forma como se gasta, acho que hoje é um grande problema no Brasil. A gente, não sei se você viu hoje, até saiu uma notícia de que o governo está pensando em conversar com o STF
para poder colocar o pagamento do rombo do INSS por fora, né, da questão. É sempre isso, é sempre jeitinho, cara. Sempre. Ninguém quer fazer, tipo, as coisas como tem que ser feitas, né? Imagina o seguinte, cara, o Brasil, uma empresa ou a tua casa, você tem entrada de recurso e saída de recurso. Você pode até maquiar a forma como você contabiliza, mas vai chegar um momento que vai faltar dinheiro. O problema do Estado é que quem está tomando a decisão, ele não paga a conta por estar errado. Então é muito mais fácil você fazer uma contabilidade criativa, pedalada, do que você realmente sentar e falar, olha, eu preciso diminuir o tamanho do Estado, eu preciso ser mais responsável fiscalmente, eu preciso parar de fazer alguns benefícios fiscais aqui, porque, cara, senão a conta não vai fechar. Claro. Então, ninguém quer tomar decisão dura, ninguém quer tomar decisão difícil. Por quê? Porque a gente vive numa democracia, em tese, pelo menos deveria viver, né? E na democracia, a cada 4 anos, você tem que ser popular para ser reeleito. Isso é verdade. Ninguém quer tomar as decisões impopulares. E, infelizmente, no longo prazo, as decisões populares nunca são as virtuosas. Não. Visto com as nossas decisões fiscais. Até porque uma decisão popular parte muito do sentido de vou agradar indiscriminadamente aquelas pessoas para poderem votar em mim, e aí você entra num ciclo vicioso. Não dá para agradar as pessoas, o afegão médio, tomando as decisões virtuosas. É impossível. É isso. Última pergunta. Pensando em Brasil, 2026, até entrevistei o Eduardo Leite aqui, o governador do Rio Grande do Sul, e até mesmo algumas outras pessoas, e eu falei, será que em 2026 é uma nova janela de oportunidade de mudança do Brasil? Por quê? Porque a esquerda só tem um nome, em tese. Só tem um nome, é o Luiz Inácio Lula, é o cara que tá lá, mas tá muito velho, tá pior do que antes em termos do que fala, até do que pensa. Já a direita falam-se de vários nomes. Falam do próprio Eduardo, falam do Caiado, fala do Ratinho, fala do Tarcísio, principalmente, fala também ou do próprio Bolsonaro ou de algum dos filhos dele. Sim. E isso é um problema porque a gente tem ali aquela divisão e acaba fragilizando muito, apesar de eu não gostar da divisão só direita e esquerda. Como que o Thales está enxergando 2026 e você tem uma pessoa de preferência? Cara, não tem ninguém de preferência, eu tenho um direcional de preferência, que é um Brasil para a direita, obviamente, eu sou conservador, eu sou um empresário de direita. Agora, meu ponto é, o Bolsonaro ele larga com 30% dos votos, certo? Então é inviável você colocar qualquer pessoa como candidato sem a bênção do Bolsonaro. Se não tiver apoio dele. Ele precisa apoiar. Ok. Ele já deu a entender de que ele está protegendo o Tarcísio, em alguns momentos. Amanhã ou depois ele pode até mudar de ideia, mas ele já deu declarações que, olha, eu não posso virar agora e falar que o meu candidato é o Tarcísio, que vai todo mundo atacar o Tarcísio. Então, ataquem a mim, eu tô de boa. Ele já falou isso algumas vezes. Ele tá dando discursos junto com o Tarcísio, na Paulista, no Rio de Janeiro. Tava lá levantando a mão do Tarcísio. O que eu acho? E aí agora é um grande exercício de futurologia. Claro, sabe que a eleição no Brasil se resolve 6 meses antes, geralmente, quem vai ser o candidato, né? Ou até menos. Eu sinto que vem um Tarcísio com algum vice que seja com uma allowance ali do Bolsonaro. Quem vai ser esse vice ainda não sabemos. Mas a gente tem Zema, falando que não se preocuparia. Fala o Zema. A gente tem Ratinho Júnior, a gente tem Caiado. Tem excelentes nomes aí que talvez não tenham uma popularidade que o Tarcísio tem, em termos de Brasil, mas Tarcísio também, se você for no interior do Piauí, ninguém nem sabe que é o Tarcísio. Então ele depende muito de Bolsonaro falar assim, olha, esse é o meu candidato. Esse cara aqui é o governador de São Paulo, ele foi pro Haiti, ajudou o Haiti a se recuperar de um grande terremoto, ele é um gestor, ele foi um grande ministro. Aí temos um nome, entendeu? Então acho que está muito na mão de a esquerda estar sempre unida, agora a gente está muito na mão da direita também se unir. Porque o problema é esse, a direita, o conservador, ele só reage a grandes injustiças, mas a gente geralmente está calado trabalhando. A esquerda ela é muito barulhenta, ela está sempre reagindo e está sempre unida, né? Tá sempre não unida. Importa o absurdo, ela está sempre unida. Né? Quantos casos de escândalo, inclusive de machismo, de estupro envolvendo aí políticos de esquerda, que ninguém fala disso. A própria questão do INSS agora, cara. E INSS, ninguém tá falando nada. Nem sabemos o tamanho do rombo. Tem gente que foi preso. Não sabemos se é 60, 90, 290. Então, a direita ela fica se degladiando. Então a gente tem que ser como direita, um pouco mais inteligente, entender que o que está em jogo aqui é o sistema democrático de direito no país e é de fato a economia brasileira. Então, assim, o futuro dos nossos netos depende dessa próxima eleição, né? Eu espero que traga... Deus ajude a colocar sanidade no debate para que a direita se junte e faça uma boa escolha virtuosa aí para que tenha capacidade de vencer essas próximas eleições. Concordo 100%. Um comentário rápido. Olha o exemplo da Argentina aqui do lado. Exato. Olha o exemplo da Argentina. Porque a gente está caminhando, querendo, porque a gente ainda estava sendo. Né? E agora a gente tem lá o Milei apresentando, apesar de com alguns percalços natural, depois de tantas décadas sofrendo. Pegou terra arrasada. Muito arrasada, né? Muito arrasada. Tá entregando aí. Mas você vê, a Argentina são alguns poucos estados brasileiros, a economia da Argentina. Eu estava em Davos esse ano,
Perfeito. A grande estrela ali era o Milei. Bom, o Lula nem tava, né? Então, você imaginou, o país que tem hoje metade do PIB da região da América Latina, que é o Brasil, não teve palco em Davos. Isso é muito triste. Muito triste. Thales, cara, muito obrigado de novo. É sempre um prazer falar com você. Galera, um abraço. Mais um episódio aqui no BRM Nova York. Valeu.